Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel capítulo 12, versículo 4. O capítulo 12 de Daniel é muito rico em informações proféticas. Era o ano de 534 a.C. A primeira ordem de Deus a Daniel era que fechasse o livro e selasse até o fim do tempo. Esse livro não deveria ser aberto até um tempo muito especial, que é chamado Fim dos Tempos. E hoje vamos abrir este livro, o livro de Daniel, o livro das profecias do fim dos tempos. Mas antes de assistir, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe. A profecia do livro de Daniel começa dizendo que muitos correrão de uma parte para outra, e é extremamente isso que fazemos atualmente. Todos nós temos que dar conta de muitas tarefas do dia a dia. As mulheres precisam trabalhar em 3 turnos para manter a família e a casa em funcionamento. Já os homens precisam cumprir jornadas de trabalhos exaustivas. Há necessidade de assumir mais de 2 empregos para driblar o fim do mês. Sempre falta o salário e sobra o mês. As crianças e os jovens não podem mais ficar com a escola apenas. É preciso preparar o futuro, e assim as aulas de línguas, informática e também as aulas de reforço se multiplicam cada vez mais. E tudo isso conciliado com faculdade e emprego. Estamos mesmo correndo de uma parte para outra. Porém, a maior evidência que estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra é a segunda parte da profecia do livro de Daniel, que diz: o conhecimento se multiplicará, e nós somos as testemunhas da multiplicação desta ciência. Se você parar para raciocinar, vai ver que o século passado para o atual, a ciência e o conhecimento andou rápido demais. No início do século passado ainda se andava de carruagem, que não era tão diferente dos costumes americanos do Velho Oeste, que naquele tempo eram atacados por índios, e ainda se iluminava as ruas com lampiões, querosene ou gás. Ainda se mandava telegrama como forma mais rápida de comunicação. E hoje, os celulares ficam obsoletos em 1 ano, os carros são cada vez mais velozes e não há qualquer semelhança com as carruagens. A comunicação tomou proporções de velocidade e precisão absolutamente fantásticas. A ciência tem se multiplicado, apontando para uma das mais belas profecias do Antigo Testamento e que indicam a breve vinda de Cristo aqui na Terra. Muitas pessoas não creem no livro do Apocalipse como o livro de Revelação. Argumentam que é um livro meramente simbólico e que a interpretação é fantasiosa e distante da realidade. Mas a profecia de Daniel é cristalina, não cabe qualquer interpretação. O claro sinal da multiplicação do conhecimento não deixa dúvidas que estamos vivendo realmente o fim dos tempos. O termo ciência nessa profecia tem o sentido de saber, não significando necessariamente avanços tecnológicos. A tecnologia, na verdade, resulta de estudos sistemáticos sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de ofícios ou domínios da atividade humana. Tudo isso se torna viável mediante o conhecimento do saber. Avanços científicos têm sido cada vez mais surpreendentes. Há uma corrida desesperada em busca de respostas. Diante desse quadro, não há como pensarmos que tudo isso esteja ocorrendo por mero acaso, e não em cumprimento das profecias de Daniel. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Há muitos indicadores escatológicos também no âmbito astronômico, com grandes sinais no céu. Os tais sinais não são eclipses nem passagem de cometas, e sim grandes sinais. Extraterrestre. O que a Bíblia diz? Alguns teólogos encontram nessa profecia respostas para fenômenos que transcendem a compreensão da ciência, como o aparecimento no espaço de objetos voadores não identificados. Muitos OVNIs avistados são aviões, balões meteorológicos de grande altitude e fenômenos causados por inversões de temperatura. Mas ainda há objetos voadores para os quais a ciência não tem explicação. Não devemos especular sobre coisas incertas, tampouco nos atemorizar por causa delas.
No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, vemos que a terra foi posta por Deus em lugar de destaque. No princípio criou Deus o céu e a terra. Este versículo não precisaria mencionar o nosso planeta, uma vez que ele já está contido na palavra céus, que inclui também as galáxias. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que os planetas foram criados pelo Senhor. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso já seria o suficiente para provar que não há outros planetas habitados. No livro do Salmo 115, versículo 16 está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, se os céus são os céus do Senhor, então podemos concluir que não há vida alienígena em outros planetas, e sim o Senhor. O governo norte-americano tem investido milhões de dólares em exobiologia. O propósito é entender a complexidade do universo e tentar descobrir a existência de seres evoluídos em outros planetas. Exobiologia é o estudo da suposta vida fora da Terra, mas não deve ser confundida com a ufologia, que é especulativa e propaga invencionices a respeito de discos voadores. Apesar de realmente eu não acreditar que existe vida em outro planeta, todos esses estudos têm contribuído para o avanço da ciência, beneficiando assim o único planeta habitado, a Terra. Na tentativa de encontrar respostas para os mistérios que só podem ser desvendados pelo estudo das Escrituras, mediante a revelação do Espírito Santo, os homens têm investido quantias exorbitantes. E até hoje, os pesquisadores não conseguiram responder perguntas simples como: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Não chegam a respostas, porém fazem outras descobertas impressionantes, que comprovam a veracidade da profecia de Daniel. Nos últimos tempos, a ciência se multiplicará. Com o avanço da ciência surge também o desemprego. Muitos empregos têm sido extintos pela automação das máquinas. E com o desemprego surge o caos. E com o caos instalado na população, é o tempo perfeito para o surgimento de um líder global, de um líder que vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, através de um avanço tecnológico ainda nunca visto no planeta, a marca da besta. E quem não tiver esta marca não poderá comprar nem vender. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz assim: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Um líder global. Um avanço tecnológico nunca visto. O avanço da ciência. Nos últimos tempos, quando o anticristo surgir, ele vai implantar a marca da besta. E todos que tiverem esta marca poderão comprar, vender e serão livres. O dinheiro de papel não vai existir mais, apenas uma moeda virtual. E quem não tiver a marca da besta não conseguirá comprar nem vender. Pense nisso. Um sistema governamental que monitora mais de 1 bilhão de pessoas e rastreia todos os aspectos de suas vidas, e em seguida classifica as pessoas como uma pontuação e aplica punições e multas se não agirem de acordo com o que o governo decide como certo ou errado. Uma perseguição religiosa alimentada pela tecnologia, pelo avanço da ciência nos últimos tempos. A marca da besta será imposta pelo governo do anticristo e vai atingir o mundo todo. Será muito mais do que um chip. Será muito mais do que uma vacina. Será um avanço tecnológico nunca visto no mundo. Somente aqueles que ficarem para a grande tribulação vão presenciar a marca da besta, porque a igreja não estará mais aqui. Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja será arrebatada, será livrada da hora da tentação, que é a grande tribulação. Portanto, vigiai e orai, para que não seja pego de surpresa. Jesus Cristo está voltando. O avanço da ciência tem se multiplicado, e tudo isso aponta para o surgimento de Jesus Cristo nos ares. Jesus está voltando.